Iniciando mais uma análise para comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Mais uma vez vou utilizar o Coluna do Fla, que é um site de notícias só rubro-negro, para você minha análise sobre o título da reportagem. Se você quiser ler a reportagem completa, entre no site e leia. Vamos à primeira análise aqui. Porto elege 3 principais concorrentes do Flamengo no Brasileirão: Palmeiras, Betis, Cruzeiro e também cita o Fluminense. Palmeiras e Cruzeiro, ok, acho que é time bem estruturado, tem uma boa estrutura, por isso merecem sim tá concorrência. Ao Fluminense, eu acho que está vivendo uma magia aí que em qualquer momento vai desfazer essa magia. As contratações estão vindo, estão encaixando, mas eu sinto que em algum momento vai haver uma crise no elenco do Fluminense, que não vejo ele fazendo uma boa gestão. Mas vamos ver, vamos esperar, de repente algo que está na minha cabeça, mas eu caminho nesse pensamento. O Fluminense está vivendo algo mágico nesses últimos anos. Aquele ano que foi campeão da Libertadores, do ano seguinte o cara lutou para não cair. É esse tipo de coisa que eu estou falando com vocês. Vamos lá para mais notícias. Vá aposta em histórico positivo contra o Internacional vencer no Brasileiro. O Flamengo e o Internacional faz boas partidas, acho que marcaram muito disputa de Libertadores, tanto quanto o Brasil. São times assim que desde 2019 vem com umas partidas boas sendo feitas. O jogo é no Maracanã, o Flamengo tem que vencer para entrar na briga desse brasileiro e somar pontos, ter aquela cordura que lá na frente vai precisar, que vai ter Libertadores, vai ter outros campeonatos qual o Flamengo vai ter que focar mais e deixar o brasileiro como segunda opção. Vamos para mais notícia. Lucas Paquetá estreia no Maracanã em jogo do Flamengo Festa Internacional. Eu acho que a torcida tem que dar algo especial pro Lucas Paquetá. A torcida tem que pegar ele no colo de novo, como ele veio, como ele subiu da base. Acho que a torcida tem nesse momento inicial incentivar o tempo todo o Paquetá. Ele veio de um momento difícil na Europa, de ficar anos sem jogar, com possível punição. Então isso aí afetou ele demais, como ele falou na chegada. Eu precisava do Flamengo, não sei se o Flamengo precisava de mim. Então acho que a torcida nesse início de ano tem que pegar leve com o Paquetá, tem que apoiar ele para que ele se sinta em casa de novo, se sinta amado e jogue o futebol que ele tem qualidade. Porque eu já vi muita gente criticar aquele gol perdido do Paquetá ali na final. Eu acho que ele está voltando, entrou no jogo ali pegando fogo na questão de expulsão, o juiz imparcial, está mostrando aí nas notícias que falam até que pegou imagens da TV Globo. Outros falam que teve o auxiliar, uma interferência externa ali de uma pessoa lá dentro do VAR que não poderia participar, que participou. E também fala que quando o juiz encerrou o primeiro tempo ali, já encerrou o olhar do VAR. Então, são coisas assim que daquele jogo ali que foi muito tumultuado, que prejudicou o Flamengo naquele momento. Agora é seguir em frente e conquistar os outros títulos que são possíveis. Acho que o Flamengo está montando uma equipe e cada jogo vai ser importante para o entrosamento da equipe, para que o Flamengo possa vencer o máximo de títulos possível. Outra consideração também é essa Supercopa, como eu já falei, tinha que ser jogado mais para frente. Acho que é uma ideia que os clubes têm que brigar para tirar desse início de fevereiro aí, ou final de janeiro, porque os times não estão 100% para disputar
torneio acho que cada vez está ficando mais com mais peso. Então tem que achar uma data mais específica, onde os times estejam fisicamente melhores para disputar de jogo. Vamos para mais notícia. Lucas Paquetá se revela um sentimento no retorno ao Flamengo. Excita desejo de família. Ter desejo de família, fica mais perto de todos os familiares. Isso fortalece demais a base do jogador. É isso que eu falei na reportagem passada. O Paquetá tem que ser, nesse primeiro momento, abraçado pela torcida, sentir amado pela torcida, para que ele volte a jogar seu futebol de altíssimo nível. É um momento de adaptação e eu creio que ele vai se adaptar rápido, mas precisa de todo apoio, tanto familiar como da torcida. Bom, com a notícia um pouquinho mais interessante, Brasileirão, Felipe Luiz define time titular para jogo versus Internacional em treino desta terça-feira. Vamos ver o possível time que o Felipe Luiz escalou. Rossi, Varela, Vitão, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, Everton Araújo, Arrascaeta, Lucas Paquetá, Samuel Lino e Pedro. Vamos analisar o sistema defensivo primeiro. O Vitão, que para mim está jogando um pouquinho mais bola que o Léo Ortiz. Acho que o Léo Ortiz tem que se condicionar fisicamente. Acho que não está 100% bem fisicamente. O Ayrton Lucas fez um jogo não sei se foi ruim, entrou no momento do jogo, tá ligado ali, tentou usar a força física dele para ser uma arma extra contra o Corinthians. Ele errou porque falta de ritmo, é isso que eu estou falando na reportagem lá, que o Flamengo está fora de ritmo. Acho que algumas matadas com tentativa de drible, que se fosse na metade da temporada o Flamengo conseguiria com uma facilidade melhor fazer esse tipo de jogada, e não foi feito porque os caras não estão com condicionamento físico melhor. Então pro ano que vem eu creio que os clubes têm que pedir alteração dessa data, pelo menos para final de fevereiro ou início de março ali, o Flamengo ali ajustar essa Supercopa ali perto das finais dos campeonatos estaduais. Acho que consegue sim colocar uma data, colocar o Brasileirão começar mais cedo, dentro do possível, que eu creio que tá para encaixar. O Carioca para mim poderia ser o ano todo. Tô falando dentro dessas ideias que eu acho muito importante. Vamos lá, duplo de volante, Pulgar e Everton Araújo, segundo coluna do Fla. Eu gostei dessa dupla. Acho que o Everton Araújo está vivendo um bom momento, fisicamente está melhor que o Jorginho. Então eu tento que o Felipe Luiz fala, assim, o treinamento que me mostra, de repente ele vê algo no treinamento que eu não vejo, mas o que eu tenho acompanhado até agora, o Everton Araújo está bem melhor do que o Jorginho, fisicamente, roubando mais a bola, saindo bem pro jogo. Acho que é um jogador que está em evolução. É um momento que acho que o Luiz poderia segurar ele mais como time titular, mas é o que eu digo, treinamento que mostra quem é titular e quem não é. Então a escalação também todo do Felipe Luiz, é que a gente faz aqui, tá uma opinião, uma análise sobre o que a gente vê durante as partidas. Arrascaeta e Lucas Paquetá, Samuel Lino e Pedro, o quarteto do ataque, o quarteto milionário, mas eu tiraria o Samuel Lino. Acho que a base do Cebolinha é melhor do que do Samuel Lino, mas, como falei, o treinamento ali, o que o Felipe Luiz quer e cobra do jogador, de repente o Samuel Lino entrega mais do que o Cebolinha. Isso é muito treinador, então é o que ele define. A gente, eu posso dizer, analisa o que a gente viu nas partidas. O Felipe Luiz tem toda uma equipe ali que analisa o que é o treinamento. Então eu gostei desse time, com algumas ressalvas,
mas acho que é um time que pode ganhar internacional, ainda mais jogando no Maracanã, que com certeza vai estar cheio para a estreia do, é, estreia do Paquetá no Flamengo. Acho que a torcida vai lutar e tem que incentivar e dar apoio ao Paquetá para você querer partido e assim incentivar o Flamengo como um todo. Vamos aqui para mais notícia, a última vai encerrar, falar um pouquinho do Campeonato Carioca. Vasco empata com o Matuê e o Flamengo pode ultrapassar 3 times na última rodada do Carioca. Veja o cenário. O Flamengo joga no sábado à noite, no sábado à tarde vai jogar o Nova Iguaçu. Um empate ajuda o Flamengo, o time Nova Iguaçu contra o Portuguesa. O Boa Vista, eu esqueci qual time que ele defende, mas ele também joga antes do Flamengo, joga mais cedo, então se Boa Vista perder, o Flamengo pode também ter chance de ultrapassar. Então no sábado mesmo, o Flamengo pode sim estar na próxima fase do outro clube, na próxima fase do Carioca. Então vamos ver se à tarde, aí no domingo tem o jogo do Matuê, que também tem que perder para o Flamengo classificar. Então vai depois discutir no saldo de gol. O Flamengo a pressão do Flamengo é vencer e vencer bem o jogo do final de semana. Então o que é impossível já tornou possível. Vamos ver que vai se realizar nesse final de semana. Vem em São Judas Tadeu, porque para Deus nada é impossível. Então eu finalizo hoje a análise. Fala comigo, Eduardo. Amanhã eu volto mais falando sobre o nosso Flamengo.